Um projeto que prevê o corte de mais de 100 árvores em Porto Alegre provocou polêmica. Um grupo de estudantes acampou no local para impedir a derrubada das árvores. O acampamento com 20 estudantes tem um único objetivo: evitar a poda das 115 árvores que estão prestes a serem derrubadas por causa da duplicação de uma avenida em Porto Alegre. Os manifestantes acreditam que o movimento vai ser capaz de barrar o projeto da prefeitura, assim como aconteceu em 1975, quando surgiu um movimento ecológico no Brasil. No bairro Bonfim, na capital gaúcha, o jovem Carlos Alberto Deirel impediu o corte de uma árvore subindo nela. Em fevereiro deste ano, 14 árvores foram derrubadas, mas desde então, os ativistas ocupam o local da poda. Nos próximos dias, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vai decidir se as motosserras vão derrubar as árvores para a conclusão do projeto. Se for mantida a proibição à retirada, por enquanto obtida via liminar do Ministério Público, a Prefeitura não terá um plano B para a obra. Não é uma ação que objetiva simplesmente a permanência das árvores, isso tem que ficar bem claro. É muito mais do que isso, toda uma questão ambiental que está em jogo. Uma audiência pública sobre corte de árvores teve bate-boca ontem na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Segundo a Prefeitura, a derrubada é inevitável. O plenário da Câmara estava dividido. De um lado, aqueles que não aceitam o corte de 115 árvores para a duplicação da Avenida Beira Rio. Do outro, os defensores do projeto. A audiência pública durou quase 4 horas. O Ministério Público pediu que seja mantida a suspensão dos cortes das árvores. Mas a Prefeitura se comprometeu a aumentar a compensação da obra, com o plantio de 2.000 árvores. Os cortes das árvores são indispensáveis para complementar a obra que começa lá no Beira Rio e chega aqui na João Goulart. A data de recomeço dos cortes não foi divulgada pelo vice-prefeito, mas para não atrasar o cronograma das obras, as árvores precisam ser retiradas dentro de 30 dias. Mais um protesto contra o corte de árvores para a duplicação da Avenida Beira Rio reuniu cerca de 200 pessoas ontem à noite em frente à Prefeitura de Porto Alegre. A segurança chegou a ser reforçada, mas não houve tumulto. A derrubada, nas proximidades da usina do gasômetro, foi autorizada pela Justiça há 2 semanas. Segundo a Secretaria de Gestão da capital, as obras, paralisadas por causa de uma liminar do Ministério Público, devem recomeçar nesta semana. No lugar das barracas e dos manifestantes, entraram as motosserras. O corte de mais de 100 árvores para a duplicação da Edivaldo Pereira Paiva à Beira Rio teve início esta manhã. O trecho faz parte das obras para a Copa do Mundo de 2014. Depois de muita polêmica e medidas judiciais, a Prefeitura de Porto Alegre obteve autorização para a derrubada. Os manifestantes que estavam acampados na praça em protesto foram retirados pela Brigada Militar durante a madrugada. Nos trataram pior que marginais, a galera estava lá de boa, chegaram invadindo com arma em punho, mandando eles para o chão. A Brigada Militar nega o abuso e afirma que o grupo resistiu à saída pacífica. Não houve nenhuma forma de agressão, as pessoas foram conduzidas até a sede da primeira companhia, foram acompanhadas pelos seus constituintes. 27 pessoas que se negaram a deixar o local acabaram detidas. O grupo preencheu um termo circunstanciado e foi liberado no começo da manhã. Agora nós vamos falar sobre o corte de árvores, que neste momento você está vendo imagens ao vivo do RBS COP, que mostra exatamente o ponto de bloqueio provocado pelo corte de árvores aqui em Porto Alegre. O Eduardo Costa acompanhou toda essa movimentação durante a madrugada e ele chegou agora ao estúdio e vai contar para a gente, atualizar as informações para a gente do que aconteceu na Avenida Beira Rio aqui em Porto Alegre. Oi, Eduardo, bom dia. Bom dia, pois é, acabo de chegar ali da região da usina do gasômetro, a região central da capital, e agora a gente já mostra para você de casa as imagens aí durante a madrugada do cinegrafista Álvaro Lucas. Por volta das 4 horas, equipes da Prefeitura e cerca de 200 policiais chegaram ao acampamento que ficava na Praça Júlio Mesquita, ao lado da Câmara de Vereadores, e desmontaram aí as barracas dos manifestantes. Eles que resistiam foram algemados e levados para o quartel do 9º Batalhão da Brigada Militar. E aí toda a área ali foi bloqueada. Logo depois, as primeiras árvores começaram a ser derrubadas. Eu, ao longo dessa reportagem, conversei ali com a polícia e também com o secretário de gestão da capital,
que explicaram aí o porquê desta operação que foi feita aí durante esta madrugada. Final de uma madrugada, exatamente para que pudesse ser feito com maior tranquilidade, exatamente estrategicamente para melhor operarmos, e também esperamos que já no início, quando voltar o forte do trânsito, agora de manhã, já possamos estar bem adiantados e com isso não termos uma interferência tão grande no trânsito logo pela manhã. 27 pessoas foram retiradas do local onde elas estavam, eram manifestantes, né, que estavam impedindo o corte de árvores, né? Essas pessoas estão sendo identificadas, né? Algumas que efetivaram resistência, né, serão autuadas, serão feitas um TC, em termo circunstanciado. E ontem a Prefeitura chegou a pedir a reintegração de posse da praça, mas acabou desistindo logo depois para evitar que os manifestantes se mobilizassem. Nas próximas horas, a Prefeitura pretende derrubar, então, 70 árvores nesta manhã, de um total aí de 115, para a continuidade, então, das obras de duplicação ali da Avenida Beira-Rio. 20 vão ser preservadas. No início do ano, algumas já haviam sido cortadas, mas uma liminar do Ministério Público impediu a continuidade dos trabalhos. A administração municipal também promete plantar mais de 400 árvores em compensação. A gente está vendo imagens que foram feitas nessa madrugada, agora de manhã cedo, então, né, Eduardo? É isso, exatamente, né? Então, eles tiraram os manifestantes e já começaram o corte de árvores. Imediatamente começou o corte, né? Foi retirado eles. E o secretário acabou falando que não ia ter complicação no começo da manhã, né? Mas a Maíra já mostrou pra gente que está complicado o trânsito aqui na capital. O trânsito está complicado, com certeza. E uma tremenda confusão nesta madrugada em Porto Alegre. Aline Schneider, manifestantes e policiais militares entraram em confronto. Qual foi o motivo, hein? Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia a todos. O motivo foi que a Justiça liberou a derrubada de 115 árvores aqui ao longo da usina do gasômetro, um dos principais pontos turísticos da cidade. E isso foi autorizado em função das obras de duplicação desta avenida, que é uma das principais obras da Copa do Mundo. Ainda está acontecendo esse trabalho. 27 manifestantes estavam acampados aqui porque eles são contrários a essa retirada e foram presos. 3 já foram liberados até agora, porque são menores de idade. Os demais vão prestar um esclarecimento à polícia e depois serão liberados, vão assinar um termo circunstanciado. Essa operação pegou todo mundo de surpresa. Os manifestantes estavam dormindo na hora que tudo começou. 200 homens da Brigada Militar, do GAT, do Corpo de Bombeiros, fizeram esse trabalho para que os manifestantes fossem retirados e começasse então a derrubada das árvores. 70 devem vir ao chão no dia de hoje. Os trabalhos devem complicar também o trânsito nessa região da cidade, a região central de Porto Alegre, o trânsito que está totalmente bloqueado nesta parte da capital gaúcha e, portanto, só nas próximas horas é que deve começar a ser liberado. Gotino. Com a autorização da Justiça e depois de muitos protestos, várias árvores foram derrubadas hoje em Porto Alegre. O objetivo é duplicar uma das principais avenidas da cidade para a Copa do Mundo. Os manifestantes, que estavam há mais de 40 dias no local, dormiam nas barracas quando os policiais militares chegaram de surpresa. A ação aconteceu durante a madrugada. Alguns jovens tiveram que ser contidos pelos policiais. 27 deles foram detidos. O acampamento e os cartazes foram recolhidos. Em torno de 4 horas da manhã, então, quando as pessoas que ali estavam no acampamento estavam mais tranquilas e menos exaltadas. E pouco depois, ainda na madrugada, as motosserras já começaram a funcionar. No total, a Prefeitura informou que 70 árvores serão derrubadas. 130 já foram replantadas e também vamos replantar mais 2.000 árvores. O corte foi autorizado pela Justiça há pouco mais de uma semana. A derrubada das árvores faz parte de um projeto para as obras da Copa de 2014, a duplicação de uma das principais avenidas que ligam o centro com a zona sul de Porto Alegre. A população, ao se deparar com as árvores cortadas, ficou dividida. Eu sou contra porque assim, a Prefeitura podia planejar melhor essa obra e ter evitado isso. As árvores podem ser plantadas mais para lá, mais para cá, e aqui vai desafogar bastante o tráfego aí, que está bem complicado na região. Agora à noite, cerca de 300 manifestantes entraram em confronto com a Guarda Municipal em frente ao prédio da Prefeitura de Porto Alegre. Eles protestam contra o corte de árvores.